Você já se perguntou por que nasceu exatamente naquele mês, naquela estação, naquele instante preciso do tempo? E se o universo, com uma precisão que escapa à lógica, tivesse escolhido o momento exato para sua alma chegar a este mundo? Carl Jung, um dos maiores exploradores da psique humana, acreditava que nada no nosso nascimento é casual. Não é apenas uma data marcada no calendário, mas um evento carregado de significado simbólico. O céu daquele dia, o clima, a energia da estação, os arquétipos em movimento, tudo isso forma um cenário invisível que imprime marcas profundas em quem somos. Não estamos falando de horóscopo de revista ou previsões genéricas, mas de uma linguagem arquetípica, um mapa silencioso que molda nossos talentos, nossas dores, nossos desafios e até os caminhos que seguimos sem saber porquê. Cada mês do ano carrega uma frequência única, um portal que sussurra algo essencial sobre a missão da sua alma. Neste roteiro, vamos mergulhar na psicologia profunda de Carl Jung para explorar o que cada mês revela sobre você. Não para te rotular, mas para te oferecer chaves que desvendem os mistérios do seu ser, as partes de você que sempre sentiu, mas talvez nunca soube explicar. Prepare-se para uma jornada de 18 minutos, que pode reacender memórias que sua alma guardava desde o primeiro suspiro. Na visão de Jung, o tempo não é apenas uma sequência linear de dias e horas. Ele é um campo vivo, saturado de símbolos que dialogam diretamente com a psique. Quando você nasceu, não chegou a um mundo neutro. A luz do sol, o frio do inverno, o calor do verão, o murmúrio da primavera ou o silêncio do outono, tudo isso formou um cenário que conversou com sua alma no instante em que ela encarnou. Jung chamava essas impressões de impressões arquetípicas iniciais, experiências sensoriais e espirituais que, de forma sutil, moldam como você se relaciona com o mundo. O verão imprime coragem e expansão, o inverno, introspecção e profundidade, a primavera, renovação e esperança, o outono, desapego e transformação. Cada mês do ano, em sua dança com a natureza e os arquétipos do inconsciente coletivo, funciona como uma peça de uma mandala cósmica, uma roda simbólica que reflete aspectos profundos do seu ser. Jung via os arquétipos como padrões universais da psique humana: o guerreiro, o sábio, o curador, a criança divina, o destruidor, o amante, e acreditava que cada mês do ano ressoa com um ou mais desses padrões, influenciando quem nasce sob sua luz. Seu nascimento, portanto, é mais do que um evento físico. É uma assinatura simbólica, uma pista do que você veio realizar, dos desafios que enfrentará e dos dons que trará ao mundo. A proposta deste vídeo não é te enquadrar em categorias rígidas ou limitar sua identidade, mas oferecer um espelho simbólico para que você reconheça padrões que talvez tenha sentido desde a infância, mas nunca soube nomear. Jung não buscava respostas prontas. Ele buscava perguntas que despertassem a verdade. E uma das perguntas mais poderosas que você pode se fazer é: por que nasci exatamente quando nasci? Essa não é uma questão trivial. Em muitas culturas ancestrais, o nascimento não era apenas um evento biológico, mas uma cerimônia espiritual. Um momento em que o mundo recebia algo que ele precisava. E se o mês em que você nasceu fosse também o primeiro mestre da sua alma, sussurrando desde o início os desafios e potenciais que você carrega? Vamos atravessar juntos os 12 meses do ano, como se fossem portais arquetípicos, espelhos que refletem partes de você que talvez estejam adormecidas, esperando apenas serem vistas. Porque nascer, na visão de Jung, é mais do que chegar ao mundo. É atravessar um portal, é carregar sementes arquetípicas que vão florescer ou adoecer, dependendo de como você as escuta ao longo da vida. Vamos começar com janeiro, o mês do calor vibrante no hemisfério sul, onde o sol reina absoluto e a natureza pulsa com vitalidade. Janeiro carrega o arquétipo do realizador,
aquele que transforma sonhos em ação. Quem nasce nesse mês chega ao mundo sob uma luz intensa, com uma energia que parece querer mover montanhas. São pessoas movidas por propósito, muitas vezes líderes naturais, às vezes silenciosos, às vezes provocadores, mas quase sempre impossíveis de ignorar. Jung via o início de cada ciclo como um momento de projeção da vontade, e os nascidos em janeiro parecem encarnar isso. Eles querem fazer acontecer. Carregam uma chama interna que os impulsiona a criar, construir, liderar. Mas com essa força vem também uma sombra. O peso das expectativas, tanto próprias quanto alheias. A dor de janeiro está em sentir que nunca é o bastante, que é preciso sempre estar em movimento, mesmo quando o corpo ou a alma pedem pausa. A luz, porém, é transformadora. A capacidade de mobilizar, de abrir caminhos onde outros veem apenas barreiras, de transformar ideias em realidade com uma determinação que inspira. Se você nasceu em janeiro, talvez já tenha sentido essa urgência de realizar, mas também a necessidade de aprender a descansar sem culpa. Fevereiro mantém o calor do verão, mas traz uma nova camada. As chuvas intensas, as águas que correm livres, preparando o terreno para a mudança de estação. Quem nasce em fevereiro carrega o arquétipo do artista intuitivo. São almas sensíveis, quase como antenas que captam o que está além das palavras. Jung dizia que a intuição é uma das formas mais puras de inteligência. E fevereiro vibra nessa frequência. Essas pessoas enxergam beleza onde outros veem o comum. Sentem o que ainda não foi dito. Percebem o que está por trás do óbvio. São criativas, velozes no pensamento, intensas no sentimento. Mas essa sensibilidade tem seu preço. A dificuldade em se adaptar ao que é rígido ou previsível, a tendência à dispersão ou à instabilidade emocional. A sombra de fevereiro é perder-se nos próprios sonhos. A luz é uma genialidade sutil, uma imaginação que cria mundos e uma capacidade rara de encontrar poesia no caos. Janeiro planta com força, fevereiro sonha com fluidez, ambos sob a luz do verão, mas cada um com um jeito único de canalizar essa energia. Março marca a chegada do outono, um tempo de transição onde o calor começa a ceder e a natureza sussurra sobre impermanência. Quem nasce nesse mês vive o arquétipo do alquimista emocional, aquele que sente profundamente, mas não se afoga, transforma. Março é o limiar entre a expansão do verão e a introspecção do outono, e seus nascidos carregam essa dualidade, às vezes solares, às vezes contemplativos, às vezes expansivos, às vezes silenciosos. São pessoas que entendem, mesmo sem saber, que tudo muda e que a beleza está nesse fluxo. Jung dizia que a psique reconhece os ritmos da natureza. E março parece ensinar isso desde o primeiro suspiro. A dor está na dificuldade de se firmar, na oscilação entre extremos. A luz está na flexibilidade, na sensibilidade artística, na inteligência emocional que refina o caos em harmonia. Se você nasceu em março, talvez já tenha sentido essa dança entre opostos, essa capacidade de transformar dor em arte, mas também o desafio de encontrar um ponto de equilíbrio. Abril aprofunda o outono, trazendo manhãs mais frescas e uma luz mais suave. Quem nasce nesse mês carrega o arquétipo do guardião do essencial, aquele que sente, mesmo sem explicar, que veio para proteger algo sagrado, seja a família, um ideal, ou a própria alma. São pessoas que valorizam raízes, mas também ouvem o chamado da mudança. Jung diria que elas vivem entre a estrutura e a liberdade, entre a memória e o renascimento. A dor de abril está no medo de perder o controle, na rigidez emocional que surge como defesa. A sombra pode ser a resistência ao novo. A luz, uma lealdade profunda, uma visão espiritual de longo prazo e uma capacidade de cuidar que transcende o visível. Março sente o fim do verão. Abril já escuta o inverno se aproximando. E ambos têm o dom raro de perceber o que está morrendo
e o que ainda pode florescer. Maio e junho formam o corredor do recolhimento. O outono se consolida, as folhas caem, e a natureza ensina a guardar forças para o inverno. Maio carrega o arquétipo do construtor silencioso, aquele que sabe que o duradouro exige tempo, paciência e raízes. Quem nasce nesse mês não se impressiona com o brilho rápido, mas se comove com a solidez dos gestos simples. São pessoas firmes, generosas, que muitas vezes sustentam o mundo ao seu redor sem que ninguém perceba. Jung dizia que o verdadeiro valor está no que sustenta, não no que reluz. E Maio encarna isso. A dor está em sentir-se invisível, a sombra, no apego ao previsível ou no medo da mudança. A luz é a sabedoria prática, a presença que ancora, a generosidade que não busca aplausos. Já junho, às portas do inverno, é o guardião do invisível. Quem nasce nesse mês observa mais do que fala, sente antes de decidir. São almas, com uma intuição afiada, que percebem o que está escondido, que escutam o que não foi dito. Jung dizia que o inverno favorece o contato com o inconsciente, e junho parece carregar essa sabedoria. A dor está na solidão interna, na sensação de não ser compreendido. A luz, na capacidade de transformar o silêncio em insight, na sensibilidade psíquica que enxerga além do óbvio. Maio é chão firme, junho é sussurro profundo. Juntos, ensinam que o recolhimento é tão essencial quanto a expansão. Julho e agosto mergulham no coração do inverno, onde o silêncio reina e a natureza se retrai. Julho é o curador silencioso, com uma sensibilidade quase psíquica. Quem nasce nesse mês sente o que os outros não percebem, acolhe no silêncio, cura com a presença. São pessoas que carregam uma ternura que raramente exibem, mas que se manifesta no cuidado sutil com tudo ao redor. A dor está em sentir demais e não saber onde colocar esse excesso. A sombra em se esconder para não incomodar ou encarregar dores alheias. A luz é a empatia profunda, a capacidade de curar com gestos simples, a sabedoria intuitiva que transforma. Agosto, por sua vez, é o líder espiritual. Quem nasce nesse mês muitas vezes enfrenta provações intensas na infância ou juventude. E dessas feridas brota uma força rara, a capacidade de guiar pelo exemplo, de renascer do abismo. Jung dizia que as maiores transformações vêm da travessia da escuridão, e agosto conhece essa jornada. A dor está em carregar responsabilidade cedo demais. A sombra, no orgulho disfarçado de força ou no medo de depender. A luz é a coragem silenciosa, a liderança autêntica, a vocação para proteger. Julho abraça, agosto desperta. Ambos carregam a sabedoria do inverno, a força que nasce da noite mais longa. Setembro e outubro anunciam a primavera, o renascimento da luz. Setembro é o harmonizador, aquele que busca equilíbrio entre razão e emoção, liberdade e dever. Quem nasce nesse mês tem uma sensibilidade estética apurada, percebe detalhes, busca ordem, mas sofre com padrões internos de exigência. São mediadores naturais, que enxergam os dois lados mesmo quando ninguém mais vê. Jung dizia que o processo de individuação exige integração, e Setembro vive isso intensamente. A dor está em buscar perfeição para merecer afeto. A sombra, em esconder a dor para manter a paz. A luz é o senso de justiça, a visão refinada da alma humana. A capacidade de restaurar equilíbrio onde há caos. Outubro, por sua vez, é o amante da alma. Não no sentido romântico banal, mas como aquele que busca profundidade em cada relação. Quem nasce nesse mês é magnético, carismático, afetivo, mas vulnerável à rejeição. Jung dizia que projetamos no outro o que não reconhecemos em nós. E outubro vive esse processo intensamente. A dor está em se doar demais e esquecer de si. A sombra, em manipular afetivamente para manter o controle. A luz é a capacidade de criar laços autênticos, de se transformar pelo encontro, de curar pelo afeto. Setembro floresce com beleza,
Outubro com profundidade. Ambos são jardins vivos que exigem cuidado. Novembro e dezembro encerram o ciclo como portais de transformação e revelação. Novembro é o transformador profundo, com uma alma intensa que mergulha onde poucos ousam. Quem nasce nesse mês provoca mudanças só por existir, porque sua presença sacode o que está estagnado. São pessoas que buscam o que há por trás, no fundo, onde a verdade se esconde. Jung reconhecia que esses indivíduos são regidos pela profundidade, mas isso traz desafios. Lidar com perdas, renascimentos, desapegos. A dor está em sentir-se constantemente em ruptura. A sombra no apego ao controle emocional ou no medo de confiar. A luz é a capacidade de regenerar, curar traumas profundos, conduzir outros em processos de morte simbólica e renascimento. Dezembro, por sua vez, é o mestre viajante, com um pé no agora e outro no horizonte. Quem nasce nesse mês é expansivo, visionário, cheio de fé, mesmo depois de tudo. São buscadores eternos, aprendizes da vida, guias disfarçados de sonhadores. Jung via essas almas como portadoras de um saber ancestral com espírito jovem. A dor está em sentir-se incompreendido ou carregar grandes expectativas. A sombra, na tendência à fuga pela distração ou em prometer mais do que pode cumprir. A luz é a generosidade luminosa, a sabedoria espontânea, a fé que inspira. Novembro mergulha, dezembro ascende. Juntos, lembram que o fim é apenas o começo de um novo ciclo. O mês do seu nascimento não é apenas uma data. É um portal, um chamado, um espelho da sua alma. Carl Jung nos ensinou que a vida ganha sentido quando lemos o mapa invisível que carregamos desde o primeiro instante. Sua chegada ao mundo não foi acaso. Você veio na frequência exata que o universo precisava, trazendo algo que só você poderia oferecer. Talvez você sinta que não se encaixa, mas... E se sua missão não for se encaixar, e sim lembrar quem você já é? O tempo que te recebeu é um mestre silencioso, e hoje você pode começar a ouvir o que ele sempre quis te dizer. Jung dizia que o inconsciente nos governa como destino, mas quando trazido à consciência, torna-se poder de transformação. Talvez este seja o momento de olhar para o seu nascimento, não como um ponto de partida, mas como um chamado para se tornar quem você veio ser. Se isso ressoou com você, compartilhe com alguém que também precise lembrar de onde veio. E nos comentários conte o que o seu mês revelou sobre você, o que despertou em sua alma.